Olá, tudo bem com você? Eu sou a Cris, da Arte Nutri, trabalho com emagrecimento saudável há 13 anos e estou fazendo uma sequência de lives, no total 20, para te passar dicas de como emagrecer saudável e rápido, que é o mais importante, né? A gente não ficar aí muito tempo aí nesse emagrecimento. Mas a gente também não pode querer ter tanta pressa, tá? Nós temos que fazer o que tem que ser feito. Então hoje eu vim falar um pouquinho sobre os lanches. Qual a importância que tem você fazer uma reposição durante o dia? Qual a importância que tem de você lanchar durante os dias? Porque ficarmos muito tempo sem comer pode não ser muito legal. Muitas pessoas pensam que emagrecer é simplesmente parar de comer. Eu sempre falo, eu costumo repetir que não é, absolutamente não. Emagrecer não é parar de comer. Emagrecer é você saber se alimentar de uma forma saudável. Porém, você pode consumir todos os tipos de alimento, todos os grupos nutricionais, todos os grupos de alimentos sem ganhar peso. Pelo contrário, se nutrindo bem, se nutrindo melhor do que você está habituado e tendo não só a perca de peso, mas também um ganho muito grande na saúde. Porque a nossa alimentação é a base do que nós somos. Nós somos basicamente aquilo que nós ingerimos. Se você se alimentar bem, você consegue ter bastante disposição, você consegue ter uma saúde bacana. Agora, quando faltam nutrientes no teu organismo, quando você deixa faltando ou uma vitamina, ou uma proteína, ou até mesmo algum tipo de gordura, quando você tira tudo, o seu organismo sente. Esses hábitos de fazer o lanchinho são importantes, porque na verdade assim acaba controlando o nosso apetite. Porque se você ficar, por exemplo, você só vai tomar café da manhã e salvo algumas pessoas que não tomam, você toma café da manhã todos os dias? Eu particularmente não consigo sair de casa sem o café da manhã. Eu tenho que tomar meu café da manhã. Se eu tenho um compromisso, por exemplo, às 6 horas da manhã, então eu acordo meia hora mais cedo, mas eu tomo meu café da manhã. O café da manhã é muito importante. Não só o café da manhã, todas as refeições são importantes, inclusive o lanche também, tá? Os lanches também. Por quê? Por que os lanches são importantes? Porque eles evitam aquela compulsão, ou seja, quando você fica muito tempo sem comer, você chega na mesa, tipo na hora do almoço, com aquela fome de leão. Aí você precisa comer muito para você se saciar. E se você já tiver assim feito uma boquinha, feito um lanchinho, alguma coisa saudável, você vai conseguir chegar à mesa e fazer as escolhas corretas. Porque assim, quando a gente está numa dieta, a gente logicamente precisa ingerir mais verduras, mais legumes do que a comida propriamente dita, né? Então o que acontece? Se você está com o estômago muito vazio, você vai chegar na mesa e vai falar, não, eu quero tudo, eu quero qualquer coisa, o que tiver você vai comer. Por isso os lanches são importantes. Eles dão equilíbrio no nosso apetite e eles evitam a compulsão alimentar, tá? Então é muito importante fazer sim os lanchinhos. Aí você pensa, mas eu não tenho tempo, eu trabalho o dia todo, Cris, não tenho tempo, eu ouço muito isso. Eu não tenho tempo de parar o meu trabalho, não tem como eu parar o meu trabalho para lanchar. Mas se você for analisar, com apenas 10 minutinhos ou 15 minutinhos aí que você der uma pausinha no teu trabalho, você vai conseguir fazer essa reposição. Se você for uma pessoa organizada, logicamente, e levar já esse lanchinho programado no seu trabalho. Eu vou passar agora umas ideias, tá? De quais tipos de lanche que você pode preparar. Inclusive eu vou passar aqui agora uma receita supimpa, uma receita bem bacana de um pão sírio integral feito na frigideira, onde você vai gastar 15 minutinhos. Por exemplo, se você acordar 15 minutinhos mais cedo, você consegue fazer o seu pão sírio e levar para o seu trabalho e comer lá. É bem fácil, bem gostoso e bem nutritivo. Isso é o que é o mais importante, porque assim, nós precisamos lanchar, porém nós temos que também ver a qualidade desse lanche. A gente não pode comer qualquer coisa. Tem pessoas que pensam que, por exemplo, as bolachas de água e sal são um ótimo lanche, um lanche saudável. Porém, as bolachas de água e sal, 4 bolachinhas apenas equivalem a um pão francês em calorias. Por quê? Porque o pão francês normalmente ele é cheio de ar, né? Cheio de vento. Inclusive pão francês, quando não é integral, ele basicamente só serve para
para encher, para saciar, porque nutrir ele não nutre, ele é só farinha, água, sal e antibolor. Então a gente precisa ter essa consciência quando a gente come ele, tá? Por isso que muitas vezes você come 2, 3, 4 pães franceses e você não se sente satisfeito, porque ele de nutriente mesmo não tem, tá? Então, as bolachinhas de água e sal, na verdade, é aquela farinha socadinha, né? E aí, 4 bolachinhas equivalem a um pão francês. Então, às vezes as pessoas falam assim pra mim, ai, Cris, eu parei de comer pão, eu tô comendo bolacha pela manhã, achando que fez uma grande coisa. Não fez, tá? Você só trocou 6 por meia dúzia. Por isso que eu falo que é importante, é muito importante o conhecimento, você saber o que você está ingerindo, você conhecer o valor nutricional e a quantidade de calorias do que você está ingerindo. Porque senão você acaba pensando que está se alimentando legal e na verdade não está, tá bom? Então eu vou passar para vocês agora alguns lanchinhos bem bacanas para vocês fazerem aí no dia a dia. Mas antes ainda eu queria falar sobre a torrada. A torrada também, as pessoas pensam que podem comer torrada à vontade, porque o pão está torrado, então, tá torrado, eu posso comer à vontade, é um pão leve, né? Realmente, quando você torra um pão, você pega o pão, transforma em fatias, coloca lá para virar uma torradinha no forno. O que acontece? A única coisa que acontece é que a ação do fermento, ela fica inibida, ou seja, basicamente fica nula a ação do fermento quando a gente torra um pão. Porém, a quantidade de calorias é a mesma. Se você colocou aquela fatia, você vai tirar aquela fatia. Ela não vai perder caloria lá dentro, tá? Ela vai voltar com a mesma quantidade de calorias. Apenas vai ser um pão mais leve, de melhor digestão. Porque o fermento do pão, na verdade, ele acaba afetando na hora da digestão. Ele acaba afetando o nosso intestino e às vezes dá um pouquinho até de azia, tem pessoas que ficam azia, mal-estar, né? Mas é por causa do fermento, tá? Não é o pão em si, mas é o fermento. Inclusive esse pão sírio que eu vou passar, ele é sem fermento. O pão sírio, ele não tem fermento e por isso ele é mais saudável do que o pão que a gente compra que tem o fermento. O fermento, inclusive, esses fermentos químicos, eles fazem muito, muito mal para a saúde, tá? Tem pessoas que fazem pães com aquele fermento de batata, aquele fermento caseiro. E esse é maravilhoso, tá? De parabéns se você consegue fazer isso, tá? É muito bom mesmo. Então é isso, presta atenção também nas torradas. Não é porque o pão tá torrado que você pode comer o pacotão cheio, o pacotão todo, tá? Porque aí você não vai emagrecer, você vai continuar com o mesmo peso. É o que eu falei. Quando você torra o pão, apenas você inibe a ação do fermento, tá? Então a gente tem que ter esse conhecimento para poder fazer as coisas certas. Os biscoitos integrais, tá? Os biscoitos, os pães, eles são ótimos para você utilizar como lanche. Por que os integrais são melhores do que os feitos de farinha branca? Porque eu já expliquei isso várias vezes, mas eu vou falar de novo. Porque as fibras, elas acabam saciando. Inclusive, a live de ontem foi sobre isso, né? Os alimentos que saciam. Se você não viu, dá uma olhadinha, tá? Eu fiz ontem sobre os alimentos que dão saciedade. Porque, sim, é importante que você coma alimentos que dão saciedade. Alimentos que têm um bom valor nutricional e que dão saciedade. Então, quando você coloca fibra numa massa, você acaba deixando ela mais nutrida. Ela sacia mais, tá? Se você tiver dúvidas, você pode fazer a experiência. Coma numa manhã um pão francês e na outra manhã uma fatia de pão integral. Você vai ver por quanto tempo você vai ficar sem fome a partir do momento que você comeu o pão integral. O integral, as fibras, elas dão mais essa saciedade, tá? Elas demoram mais dentro do nosso estômago, dentro do nosso intestino, para ser absorvida pelo organismo, tá? Então o nosso intestino, ele vai absorver só os nutrientes e as fibras vão continuar ali, então vai dar aquela sensação de saciedade. Além do que a fibra, quando você ingere ela com algum líquido, ela enche no estômago e ela vai dar essa saciedade, tá? Sem considerar os nutrientes, tá bom? Então, assim, sempre dê preferência a bolachas integrais, a pães integrais, as massas de modo geral. Eu sei que elas têm um valorzinho a mais quando a gente vai comprar, mas mesmo assim compensa, tá? Compensa você fazer esse investimento. Ou quando você vai fazer algum tipo de massa em casa, eu gosto muito de fazer as massas aqui em casa. Aí você pode colocar fibra, você deixa sempre uma fibrinha lá no potinho, tá? Você pode comprar aí vários tipos, linhaça, aveia,
de gergelim, chia, qualquer tipo de fibra que você queira comprar, você compra, deixa no potinho, pode bater tudo no liquidificador, transformar numa farinha e deixa ali. Toda vez que você for fazer um tipo de massa, panqueca, macarrão, qualquer tipo de massa, pão, biscoito, você coloca umas 2 ou 3 colheres dessa fibra. Então você vai estar transformando a sua massa branca numa massa semi-integral, né? Não vai ser totalmente integral, porque para ser totalmente integral teria que ser feita com farinha integral. Mas se você quiser comprar também a farinha integral, também pode ser, tá? Você pode comprar a farinha integral. Então eu vou passar agora alguns tipos de lanchinhos para você fazer que vão realmente te saciar, que vão te nutrir. Peito de peru, se você tem vontade de comer, tipo assim, não quero comer nada doce, você pode deixar preparado um peitinho de peru, pode levar um peitinho de frango também, tá? Você pode preparar, pode levar no seu trabalho, num potinho. Queijo, os queijos são ótimos. Olha, meu cachorro não para de latir, incrível, sempre quando eu vou fazer as lives. Os iogurtes também são ótimos, tá? Eles saciam bastante, eles têm proteína, então é bem bacana você fazer ingestão de iogurte no lanche, e esse iogurte de preferência com alguma fruta seca junto, ou com até mesmo um pouquinho de cereal, né? Você pode comprar aí qualquer tipo de cereal, você pode colocar junto com o seu iogurte, porque ele vai ajudar a nutrir mais, tá? As oleaginosas que eu falei ontem, as castanhas, as nozes, as amêndoas, elas também são assim excelente lanche, tá? São opções ótimas para fazer lanchinho. Você pode, por exemplo, consumir umas 4 ou 5 nozes no seu lanche. As castanhas, na verdade, todas elas são calóricas, então assim, se você estiver no processo de emagrecimento, tem que comer um pouquinho menos, tá? Não pode comer muito. Na verdade, comer menos e mastigar mais. Como eu estava falando ontem sobre a saciedade, ela vem muito também da nossa mastigação. Então, precisa mastigar bem esses alimentos, tá? Mas elas também são ótimas ideias de lanches. Eu vou passar, então, a receitinha do pão sírio. Mas assim, fica tranquilo, se você não conseguir pegar direitinho, é muito fácil. Se você não conseguir pegar, fica tranquilo que depois eu vou gravar um vídeo especificamente do pão sírio. Eu já separei aqui o pão sírio. Eu vou fazer também a receitinha de um outro pãozinho também de minuto integral, que é muito simples. Esse pão sírio você vai gastar 15 minutinhos para produzir. Esse outro pãozinho de minuto, que eu vou fazer também o vídeo, você vai gastar 30 minutinhos. Então assim, compensa você investir um pouquinho de tempo e ingerir um alimento de qualidade, tá? Esse pãozinho sírio, ele é feito na frigideira e são só 4 ingredientes que você vai utilizar. São eles, se você quiser anotar, anota, se você preferir, depois você pode ver o vídeo. Meia xícara de água, mais ou menos uns 60 ml, uma xícara de trigo, de farinha de trigo. Se você quiser utilizar a farinha integral também pode, tá? Melhor ainda, farinha integral. 2 colheres de sopa de azeite, não é óleo, é azeite, tá bom? E 2 pitadinhas de sal. Então vou falar de novo. Meia xícara de farinha de trigo, pode ser integral. Meia xícara de água, 1 xícara de farinha de trigo, 2 colheres de azeite e 2 pitadinhas de sal. Você vai misturar tudo numa bacia, tá? E aí você vai misturar com uma colher, pode ser uma colher de pau, gosto bastante de utilizar as colheres de pau ou aquelas de bambu, melhor ainda. E aí depois que tiver bem misturadinho todos esses ingredientes, você vai colocar na bancada, vai sovar, e aí você vai fazer uma bolinha, vai abrir com um rolo, vai ficar mais ou menos um disquinho assim desse tamanho, tá? E aí você coloca na frigideira para assar. É só isso, tá? É bem fácil. E assim, tanto mais fininho ficar essa massinha, mais gostosa ela vai ficar. Aí você deixa ela bem fininha, coloca na frigideira, dá aquela assadinha. Quando ela começar a soltar aquelas bolinhas de ar, aí você vira ela, assa do outro lado e pronto. Já tá prontinho o seu pão sírio. Tá vendo que fácil? E aí você se você quiser fazer já dessa massinha toda, para você já ter aí, você pode guardar depois na geladeira, numa bacia com tampa, tá? Aí você tem para mais lanches. Como que você pode rechear esse seu pãozinho sírio? Você pode rechear com ricota, você pode rechear com tomate, fazer tipo uma salada, né, bem gostosa, e você pode rechear com ele, colocar um peitinho de frango também desfiado, você pode rechear com guacamole.
Inclusive, eu vou fazer um vídeo também sobre como fazer a guacamole, que é a salada de abacate, né? Que ela é muito saudável, porque o abacate é maravilhoso, tá? E muito melhor você comer ele na forma de salada do que com açúcar ou leite, né? Porque daí você não vai ganhar peso, tá? Não vai engordar, porque não vai ter o açúcar. Só não pode esquecer que, assim, o abacate você pode consumir, mas não é tanto abacate, tá? O abacate é um pedacinho. Nesse caso desse lanche, você vai consumir um disquinho de pão sírio com, digamos assim, umas 2 colheres da guacamole. Aí você vai enrolar ele e pronto, tá pronto o seu lanchinho, tá? Fica delicioso. Ou então, se você quiser, você pode colocar também um queijinho. O recheio fica a seu critério, tá? Mas fica assim muito bom e muito prático. Outras receitinhas de lanche também que você pode fazer é a maçã assada com canela, fica muito gostoso. Tem pessoas que preferem coisas de sal para lanchar, tem pessoas que preferem coisas doces. Então, se você quiser alguma coisa doce, você pode assar lá uma maçã com canela. A maçã é ótima, tá? A canela também é energética e fica um lanche muito gostoso. As barrinhas de cereais, elas também aceitam água. Minha aguinha tá com gengibre, ó, temperadinha. É uma ideia maravilhosa para você aumentar seu consumo de água sem, de repente, enjoar, tá? Então, o gengibre é termogético também, é muito bom. Então, faça. As barrinhas de cereais, como eu estava falando, elas são ótimas, porém, você precisa tomar cuidado com a questão do doce da barrinha de cereal, tá? Algumas têm apenas frutas secas, outras têm chocolate, tem várias coisas aí engordativas. Então, toma cuidado, dá uma lidinha no rótulo dela para ver a quantidade de calorias. Assim que eu puder, eu vou ensinar a fazer uma barrinha de cereal também bem natural e deliciosa. Teve uma época que eu fazia para as minhas clientes. Fica muito gostosa. Oi, Marisa. Tudo bom, Marisa? Tudo jóia? As torradinhas você pode comer com patê. Esse patê você pode preparar também. Tem uns patês assim bem saudáveis, bem gostosos, que você pode preparar, pode colocar para não ficar aquela torradinha meio sem graça, sequinha, tá? Então você pode colocar, ou pode colocar também uma ricota nesse patê, tá? Que daí você vai ter um lanchinho assim mais completo, porque se você comer só a torrada pura, é só carboidrato, né? Então aí você não vai sentir aquela saciedade, tá? Uma salada de frutas também é um ótimo lanchinho da tarde, tá? Mas assim, não precisa colocar leite condensado nele, nem açúcar. Você pode contar só com o açúcar das frutas, tá bom? As frutas, elas têm um açúcar assim maravilhoso. Inclusive, quando você for fazer suco, se você fizer suco de, por exemplo, de laranja com maçã, você não precisa colocar açúcar nenhum. O abacaxi também. Inclusive, assim, sucos de frutas, se você puder abolir o açúcar, melhor ainda, tá? Coloca um pedacinho de gengibre para ficar aquele saborzinho gostoso, assim, um galinho de hortelã. É muito melhor do que você acrescentar açúcar, tá bom? Então, o que eu queria passar para vocês agora era isso. Amanhã eu vou fazer a próxima live da nossa sequência, tá? É a live de número 6, onde eu vou falar sobre os pratos equilibrados. Aqueles pratos, assim, que tem de todos os tipos de nutrientes que você precisa numa refeição. Porque às vezes a gente come muito carboidrato, muita proteína, muita vitamina, né? Só salada, só carne, só massa, não dá. Então a gente tem que saber fazer o equilíbrio no nosso prato do dia a dia, tá? Ele tem que ser equilibrado para a gente consumir todos os tipos de nutrientes, para o nosso corpo ficar saudável todos os dias. E essas reposições, elas precisam ser diárias. O nosso corpo não armazena muito pouco, tá? Ele não armazena nutriente. O que ele guarda realmente é gordura. O resto é dia a dia. Você tem que fazer reposição diária. Por exemplo, não adianta você estar gripado e falar assim, hoje eu vou chupar um saco de laranja para acabar minha gripe. Se o teu organismo estiver precisando apenas de uma laranja, é o que ele vai utilizar. O resto vai tudo embora. Agora, se você fala assim, eu vou comer essa caixa de chocolate, ele vai guardar só o que precisa de gordura. Não. Ele vai guardar toda aquela gordurinha aonde você não quer. Tá bom? Então, por isso que nós temos que fazer reposições diárias. Ok? Então, amanhã eu vou falar sobre esse assunto. Se você quiser ainda esta semana, estou disponibilizando aí um e-book grátis, tá? Somente essa semana. Semana que vem a gente vai tirar ele do ar e vai passar outra surpresa para vocês, muito legal também.
Mas se você quiser esse e-book, tá aí, é só, eu vou deixar na descrição, é só você clicar no link que ele vai direto pro seu WhatsApp, tá bom? Se você gostou, dá um joinha. Se você conhece alguém que também precisa emagrecer, que gosta de dicas, compartilha e eu fico muito agradecida. Um beijo no coração, pela atenção, muito obrigada.